Olá, quartos setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje a gente vai discutir o novo episódio de... Eu achei que meu interfone tava tocando. Vocês ouviram um barulho? Eu tô ficando louco. E hoje, novamente, vamos falar sobre American Horror Story 1984. O episódio dessa semana foi o episódio 7. A gente teve várias revelações, vimos um pouco da história do acampamento Redwood, que antigamente se chamava Golden Star, descobrimos um pouco o motivo do acampamento ser amaldiçoado, descobrimos o passado do Mr. Jingles, então muitas coisas interessantes aconteceram nesse episódio e, sinceramente, se tornou um dos que eu mais gostei dessa temporada. Tiveram outros que eu também gostei, mas a construção desse eu gostei demais. Vamos começar então discutindo o passado do acampamento Redwood. Antigamente, em 1948, ele abriu as portas com o nome de Golden Star. Ali era a época da pós-guerra, ou seja, pós-segunda guerra, depois que muitas pessoas tinham morrido nessas tragédias, inclusive o pai do Mr. Jingles, do Benjamin. O pai dele morreu na segunda guerra e a mãe dele, agora como mãe solo de duas crianças, teve que arrumar um emprego lá no acampamento Golden Star e ela começou a ser a cozinheira do local. E é importante perceber que essa mulher odiava o trabalho dela. Assim como ela odiava o trabalho dela, ela também detestava o seu filho mais velho, que era o Benjamin, que se tornou o Mr. Jingles. O seu filho predileto era o mais novo. Não é dito claramente o porquê dela detestar o Benjamin, mas conforme os diálogos foram passando ao longo do episódio, o que eu compreendi é que o Benjamin lembrava ela muito do seu marido. Inclusive, quando os dois se encontram lá no final do episódio, ela comenta que ele ficou alto como seu pai, coisa do tipo. Então, a minha interpretação é que ela não gostava do filho mais velho porque ele fazia ela se lembrar do seu marido que tinha morrido, e isso doía muito nela. Então, provavelmente, é esse o motivo dela detestar ele. Mas essa é a minha interpretação. Se vocês interpretaram outra coisa, pode colocar aqui nos comentários. Os dois garotos decidem que eles vão nadar no lago e ela ainda fala pro Benjamin, fica de olho no seu irmão. Acontece que o salva-vidas do local vai fazer um rally-rola ali com uma das garotas e o Benjamin, ali na sua idade de pré-adolescente para adolescência, resolve ir assistir o que estava acontecendo, deixando assim o seu irmão mais novo, o Bob, sozinho no lago. É claro que isso era uma receita para o desastre, porque quando o Benjamin volta pro lago, ele chega bem em tempo de ver um barco passando em cima do seu irmão. Essa cena me deixou com uma agonia, mas pausa tudo porque a gente precisa colocar aí, como é que é a expressão? Esqueci a expressão. A gente tem que dar mérito ao que merece ter mérito. É alguma expressão parecida com isso que eu não lembro. A atuação da Lily Rabe, eu acho que não é segredo pra ninguém que ela é uma das minhas personagens, não personagens, mas uma das minhas atrizes em todas as temporadas favoritas. Não somente dessa, mas todos os papéis que ela faz, eu amo. Inclusive a Misty de Coven. Eu gosto da Mary Eunice do Asylum. Então tudo que ela faz, eu amo, porque essa atriz é maravilhosa. A atuação dela, quando ela descobre que seu filho Bob morreu, que era o filho predileto, gente, você conseguia sentir, era uma coisa carnal, uma coisa crua. E, gente, eu não consigo. Continuando então, aquela dor daquela mãe acaba se transformando numa coisa psicótica, porque ela quer se vingar de todos os culpados. Não somente o Benjamin, que não ficou cuidando do seu irmão, como também do salva-vidas do lugar que saiu do seu posto de trabalho e foi por isso que o garoto acabou morrendo. Então, determinada noite, ela se levanta com a sua camisola branca e mata os monitores. Ou seja, o primeiro massacre daquelas terras do acampamento, porque não era acampamento Redwood, não aconteceu em 1970. Aconteceu uns 20 anos antes, como o próprio Mr. Jingles fala, em 1948. E foi a partir dali que aparentemente começou a maldição. Agora vale mencionar um negócio da construção desse roteiro. A gente viu ao longo de toda a temporada que o Mr. Jingles é manco. E a gente também sabia que ele tinha participado da Guerra do Vietnã. Então provavelmente a gente conectou as duas coisas, porque eu sei que eu fiz isso, e a gente pensou, ele deve ter se ferido em batalha. Só que nesse episódio, eles dão uma nova... Qual que é a palavra? Nesse episódio eles dão uma resposta do porquê que ele é manco. Porque no momento em que a sua mãe estava matando todos os monitores, o Benjamin apareceu lá dentro, ela perseguiu ele e deu uma facada na sua perna. O garoto conseguiu escapar mais um pouco, mas aí ele foi obrigado a matar sua própria mãe para poder se salvar. Então é a partir dessa morte dela, do seu sangue derramando no chão daquele local, que aquela maldição surge no ambiente. Continuando então no storyline do Benjamin, ele volta
volta pro acampamento Redwood, igual a gente tinha visto no episódio passado, e aí ele encontra todos os fantasmas, que inclusive são eles que mostram aonde a sua mãe fica e os dois começam a conversar. Mas o ponto importante aqui é o final do episódio. Lá no final do episódio, a mãe do Benjamin aparece pra ele e fala: se o Richard te matar, você não vai voltar mais como um fantasma, porque você tinha feito um pacto e ele vai quebrar esse pacto. Agora, se você se matar aqui dentro deste local, você vai viver pra sempre e vai poder fazer o que você quiser. É basicamente isso. Então o episódio termina com o Benjamin se matando e se transformando em um dos fantasmas ali dentro do acampamento Redwood pra poder tentar matar o Richard, que tinha matado a sua família no episódio passado. Então vamos comentar sobre o storyline do Benjamin nessa temporada. Ele tem seguido uma estruturação bem aprofundada naquela ideia de jornada cíclica. Se você já assistiu o Roteirizando aqui do canal, você sabe do que eu tô falando, mas se você nunca viu, você pode clicar aqui em cima, porque eu tenho aqui no canal vários vídeos sobre escrita, roteiro, jornada, storytelling, todas essas coisas de construção de histórias. Então se você quiser entender um pouco mais sobre isso, você pode clicar aqui em cima que tem uma playlist cheia de vídeos sobre isso. Mas basicamente a jornada do Benjamin nessa temporada tem seguido a seguinte ideia. No começo, ele era tipo um assassino mesmo, tava preso no hospital psiquiátrico, depois ele saiu, começou a matar pessoas, e aí ele teve um plot twist aqui embaixo, que é tipo o midpoint da jornada dele, quando ele descobriu que ele não era um assassino. Na verdade, ele foi condenado injustamente. A partir daí ele muda de vida, e aí ele cria uma família, vai pro Alasca, começa a fazer outras coisas, até que a sua família é morta, e aí agora ele volta pro topo do ciclo novamente, quando ele decide, ele vai matar novamente, porque ele vai se vingar do Richard Ramirez. Então foi uma jornada cíclica, começou como assassino, deixou de ser e voltou a ser. E isso foi muito interessante, tem sido uma das jornadas mais interessantes de dentro dessa temporada. Inclusive eu tô pensando em fazer uma análise de roteiro da temporada quando terminar. Então se vocês tiverem interesse nisso, coloca aqui nos comentários e também clica no gostei desse vídeo pra eu saber que vocês estão gostando. Agora vamos então pro segundo storyline desse episódio, que era entre a Rita e a Brooke. A gente começa vendo a Rita chegando com a Brooke dentro de um quarto de hotel e ela fala que ela deu uma droga pra Brooke que vai levar alguns dias pra poder sair do seu sistema e que enquanto isso estiver acontecendo, ela vai cuidar dela. Só que aí, é claro, a Brooke acaba descobrindo através de um jornal que o acampamento Redwood tá tendo um festival de música. E nesse momento ela decide: eu vou matar a Margaret, eu vou matar essa mulher. É nesse momento que a Rita dá uma de psicóloga, porque ela percebe que a Brooke não tinha vivido os anos 80, agora era 1989 e ela passou quase que o tempo inteiro presa. Então ela pensa: eu vou levar a Brooke em uma coisa que é bem dos anos 80, porque talvez isso faça ela mudar de ideia, que ela ainda consegue aproveitar a vida e não precisa matar a Margaret ou se vingar de alguém pra realmente ter um sentido na sua vida. Ela agiu bem de uma forma psicológica aí. Então ela leva a Brooke pra uma pista de patinação. Inclusive, o figurino nessa cena é um dos melhores dessa temporada. As duas estavam maravilhosas, aquela maquiagem, aquele figurino, aquele ambiente, o cenário, a iluminação, gritava anos 80 e elas estavam lindas. Assim como o cenário e a fotografia também estavam lindos. E é nessa pista de patinação que as duas conhecem um serial killer chamado Bruce, que é interpretado pelo mesmo ator que fez o Johnny Morgan, o filho do Bloodface. Eu até tinha feito uma teoria de que na verdade ele teria se apresentado como Bruce, mas na verdade sendo o Johnny Morgan, que teria ali os seus 25 anos de idade, só que as coisas não batem muito, porque esse cara é realmente muito mais velho do que o Johnny seria nessa época, ele teria uns 26 anos de idade, e no final a Brooke corta os dedões dele. Então, como a gente viu lá em Asylum o Johnny Morgan em 2011, 2012 por ali, ele tinha os seus dedões inteiros, então provavelmente não é o Johnny Morgan. Esse episódio mostrou muitas coisas dos anos 80 que a gente não tinha visto antes, então a estrada, policiais, luzes neon, figurinos, maquiagens, cabelos, principalmente do lado da Rita e da Brooke. Mas uma coisa que eu gostei demais foi o uso das lentes que a direção e a direção de fotografia fez nesse episódio. Eles utilizaram lentes normais e grande-angulares para poder mostrar o fundo, quando você consegue ver o fundo normalmente são essas lentes, e depois utilizaram teleobjetivas, que são essas lentes que deixam tudo muito próximo e o fundo extremamente desfocado. E isso eu acho de uma beleza tão extrema, principalmente nessa cena da Rita com a Brooke, que a gente, em determinado momento,
momento estava usando uma lente normal, conseguindo ver o fundo um pouco, e aí eles jogavam para uma teleobjetiva com elas completamente em foco. Elas dão essa sensação de que você está observando tudo de longe e meio que dá um destaque para a pessoa, você meio que afasta ela de tudo que está acontecendo ali dentro. Inclusive a iluminação e a coloração que eles fizeram nesses episódios, eu tô achando muito bonita. A gente estava acostumado a ter episódios de noite com luzes azuladas, ou aquela cena da Margaret que é completamente branca, tem um balanço de branco bem natural ali, e nesse momento essa luz mais amarelada, dá um tom meio que sépia dos anos 80, eu achei que encaixou perfeitamente, principalmente com aquela maquiagem, aquele cabelo da Brooke, que eu literalmente me apaixonei por esse look dela nesse episódio. E se você gosta dessa série, você não pode perder a comunidade lá no Amino de American Horror Story Brasil, onde você consegue discutir sobre as suas teorias, sobre seus personagens favoritos e basicamente sobre qualquer coisa sobre American Horror Story. O link tá aqui na descrição, assim como o link pro Instagram lá do Quarto Setor, que se você ainda não me segue, deixa uma hashtag eu vim do YouTube na última postagem pra eu saber quem tá vindo daqui. Lembrando que se vocês quiserem que eu faça uma análise de roteiro dessa temporada completa quando acabar, coloca aqui nos comentários pra eu saber. E também, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu gostei aqui embaixo, compartilhar nas redes sociais pra ajudar o Quarto Setor a continuar crescendo. E se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa a notificação e quem puder dá uma olhadinha nos nossos links e na nossa página do Apoia-se, que ajuda a gente a continuar produzindo vídeos. Porque eu vejo vocês no próximo episódio.